De trás da geladeira, saiu um homem de cabeça cheia de cabelo frisado com um moletom cinza e uma pistola apontada para mim. Assim que minha mãe apareceu no topo das escadas, saindo do quarto dos fundos, outro assaltante com óculos de grau bem grossos apontava uma arma para ela. O que deveria ter sido um feliz dia de Natal na cabana para a família Tira acabou se tornando o pior dia de suas vidas. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Cenoura por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você fizer isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Rolf Tira nasceu na Alemanha no dia 29 de setembro de 1939, mas aos 11 anos de idade ele migrou para os Estados Unidos com a sua mãe. Já sua esposa, Kay Tira, ela nasceu no dia 16 de janeiro de 1941, em Nevada, e assim que eles se conheceram e se apaixonaram e começaram um relacionamento, eles se estabeleceram no Texas. Até que no dia 24 de maio de 1963, eles decidiram se casar em Salt Lake City, em Utah. E lá estavam eles, super preparados para criarem uma família. E eles queriam uma família bem grande. Mas infelizmente, isso não seria tão fácil assim. Ambos sempre desejaram e sonharam com uma família enorme e a casa cheia de crianças correndo para lá e para cá, fazendo bastante bagunça, bastante barulho. Era isso que eles queriam e era isso que eles tanto sonhavam. E para eles, ter uma família grande era mais uma representação do amor que eles sentiam pelo outro e também uma forma de honrarem a sua fé. Tanto Rolf quanto Kay eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e lá, boa parte das famílias, dos membros possuem famílias bem grandes. Mas, como eu falei para vocês, para eles isso não foi fácil. Eles tentaram muito ter um filho, mas nunca dava certo. Porém, eles não desistiram e decidiram adotar uma filha chamada Linnea. E 3 anos depois, adotaram um menino chamado Sean. E adivinha? Poucas semanas ou dias após finalizarem a adoção de Sean, eles descobriram que estavam grávidos. E com isso, alguns meses depois, nasceu a filha mais nova do casal, chamada Trisha, e a família de 5 finalmente estava completa. Em 1969, Rolf abriu a Skyline Equipment Incorporated, que é uma empresa de consultoria e serviços de lavanderia comercial. E todos os anos, toda a família se reunia na cabana da família, localizada em Oakley. A cidade de Oakley, em Utah, fica a cerca de 45 minutos de carro de Salt Lake City. E em 1990, tinha uma população de apenas 522 pessoas. Então, assim, uma cidade bem pequenininha, onde todo mundo conhecia todo mundo. Lá era o local ideal para escapar de tudo, criar uma família ou até mesmo apenas fazer umas visitas nas férias. E olha nas fotos do Google, dá uma vibe bem de um local assim com área verde e lagoas, perfeito para várias aventuras e esportes radicais. Mas ao mesmo tempo, também parece ser um local assim bem legal, bem bacana, apenas para relaxar, ficar com a família e quem sabe ouvir um podcast. Então, meio que você tem ali o melhor dos dois mundos, basicamente. Para a família Tira, ali era um lugar de paz e felicidade. E por conta disso, Kay chegou a apelidar a cabana deles de Tranquilidade dos Tira. A cabana em si era muito isolada e para chegar até lá no inverno era necessário deixar o carro na garagem ou na entrada, não entendi muito bem. Eu acho que, tinha entrada, aí ficava, a garagem aqui. E aí eles pegavam as motos de neve e iam até a cabana. E essa distância da garagem até a cabana era cerca de 2 quilômetros. E a esse ponto já tinha se tornado uma tradição de família passar o Natal na cabana. E todos os anos eles ficavam ansiosos por aquele momento. E em dezembro de 1990 não foi diferente. Eles foram lá,
montaram a árvore de Natal, embrulharam os presentes e começaram a arrumar a casa para quando o resto da família chegasse. Normalmente, Kay e Rolf viajavam em carros separados, o que é bem interessante, mas apesar de a gente não ter ali uma certeza absoluta do porquê que eles faziam isso, possivelmente é devido a um acidente que a mãe de Kay sofreu em 1983, junto com o marido, onde William, que era o marido, acabou falecendo, e ela, Beth Potts, acabou tendo ali várias dificuldades, ela sofreu assim vários ferimentos graves, chegando até a ficar cega. Então, acredita-se que Kay e Rolf faziam isso como uma forma de evitar que os seus filhos acabassem ficando sem um dos pais, caso tivesse ali um acidente parecido com esse. O que, na verdade, é muito inteligente. E por conta desse costume, no dia 20 de dezembro, Kay e Sean chegaram em Oakley primeiro e foram recebidos pela irmã de Kay chamada Cláudia. E algo interessante e curioso que elas viram a caminho da cabana enquanto estavam em suas motos de neve foi um homem meio esquisito assim andando no meio do caminho. Isso foi algo que chamou atenção e que foi esquisito porque ele não estava com roupas apropriadas para o frio. Kay até parou a moto e perguntou se ele estava bem, se estava precisando de alguma ajuda, mas parece que ele apenas a ignorou e começou a andar para o lado oposto. Obviamente, Kay achou tudo aquilo muito estranho e isso a inquietou bastante, mas com o passar do tempo, né, ela organizando a casa, conversando com a irmã, conversando com o filho e ficando mais distraída, ela meio que foi esquecendo esse ocorrido, pelo menos por um tempo. E no dia seguinte, dia 21 de dezembro, Rolf, Trisha e Linnea chegaram e se juntaram ao restante da família. E quando eles chegaram, Kay chegou a comentar sobre esse homem esquisito, misterioso e estranho que ela tinha visto no dia anterior. E ela pediu que eles trouxessem as espingardas. E caso alguém aqui não saiba, lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura assim bem grande de caça. Então não é incomum que as pessoas tenham espingardas nas cabanas ou casas de veraneio. Acho que seria, né? Casa de veraneio, de férias, enfim, que fica ali meio que isolada, perto do mato, de montanha, que é exatamente o local onde eles vão caçar. E como Kay estava com medo desse tal homem, ela pediu que eles trouxessem mais apenas por uma questão de segurança. Ela nunca, em 1 milhão de anos, imaginaria o que iria acontecer pouco tempo depois. Naquela noite, Sean acabou ficando com Cláudia, a sua tia, acredito eu que em uma outra cabana bem perto, e o resto deles ficou na cabana familiar principal, incluindo Beth Potts, que era a avó, que na época estava com 72 anos de idade. Todo mundo que a conhecia a descrevia como sendo animada, alegre e muito espirituosa, mas desde o acidente de carro que ela sofreu com o marido lá atrás, em 1983, ela praticamente passou a depender 100% da família, tanto por não ter mais toda a sua habilidade de locomoção, quanto, como eu falei, por ter perdido completamente a visão. Porém, ela continuava com a mesma personalidade e todo ano ela ficava super ansiosa, sabe, feliz, porque teria aquele momento que toda a família se reuniria em Oakley. No dia 22, os Tira foram fazer uma visita em Salt Lake City, enquanto Sean ficou com a tia. E por volta do 12:30 ali, mais ou menos, Kay, Beth e Linnea chegaram primeiro em casa, em Oakley, e começaram a colocar os pertences nas motos de neve antes de seguirem para a cabana. E como Linnea estava morrendo de frio, ela saiu correndo em direção à cabana para poder colocar água morna em suas mãos, antes de continuar ajudando a descarregar o carro. E quando ela estava no topo da escada, ela viu uma sombra perto da geladeira. E imaginando que o seu primo tivesse chegado mais cedo pro Natal e estava esperando a hora certa para assustá-la, ela apenas ficou ali esperando para estragar o susto. Só que não, essa pessoa não era o seu primo e também não era nenhum outro membro da família. Na verdade, era um criminoso em fuga de 26 anos de idade chamado Von Lester Taylor. E ele estava apontando uma arma para Linnea. Mas não tinha apenas um criminoso, e sim 2. O outro se chamava Edward Daly, que na época estava com 23 anos de idade. Assim que eles a viram, Taylor mandou ir buscar a mãe e a avó, que ainda estavam do lado de fora, pegando as coisas de dentro do carro. E como ela realmente não tinha outra opção, foi isso que ela fez, mas ela avisou sobre os invasores na cabana, para que elas tivessem pelo menos 1% de noção do que estava acontecendo.
Poucos segundos depois, Beth Potts entrou na casa e se sentou em um banco. E então, Kay ficou ao lado da mãe, meio que tentando entender o que estava acontecendo. E imediatamente as duas começaram a implorar para que eles não as machucassem e que eles poderiam pegar tudo o que eles quisessem, que não tinha problema, portanto, que eles fossem embora. Mas, enquanto elas imploravam pelas suas vidas, completamente desesperadas e em pânico, Taylor e Deli simplesmente continuaram ali, em silêncio, olhando para elas. Até que Taylor apontou sua arma para Kay e deu um tiro sem o menor tipo de aviso. E logo em seguida, ele também deu um tiro em Beth, mas como ela continuou viva e tentou até se levantar, ele continuou atirando até que tivesse certeza de que ela estava morta. Vendo essa cena terrível, Linnea, que na época estava com 21 anos de idade, entrou em pânico e começou a implorar eles para que eles a deixassem chamar uma ambulância para ver se ainda dava tempo de salvá-las, mas, infelizmente, eles não deixaram. E ao invés disso, eles usaram a meia para amordaçá-la e a colocaram em um dos quartos. E o mais doido é que um dos dois chegou a colocar o cachorro da família dentro do quarto com ela, como uma forma de conforto, após ela literalmente ver a sua mãe e a sua avó serem assassinadas a sangue frio. E mais, ela ainda teve que ouvir eles do lado de fora decidindo o que eles fariam com os corpos. Enquanto moviam os corpos de Kay e Beth para a varanda e os jogavam pela sacada, Linnea ouviu um dos homens correndo para o banheiro e vomitando, e depois disso, eles cobriram os corpos com neve e voltaram a prestar atenção nela, como se nada tivesse acontecido. A esse ponto, o seu choque e o horror ao que ela tinha acabado de presenciar foi rapidamente superado pelo medo do que poderia acontecer com ela. Ela sabia muito bem que ela estava presa com esses dois homens que claramente eram assassinos cruéis e muito perigosos e que se eles a quisessem morta, eles nem pensariam duas vezes. Mas mesmo assim, mesmo com essa situação, ela não conseguia parar de pensar no que aconteceria com o resto da sua família quando eles chegassem. Porque ela sabia muito bem que a qualquer momento o seu pai e a sua irmã mais nova chegariam sem ter o mínimo de noção do que tinha acabado de acontecer ou até mesmo do que poderia acontecer com eles. E isso era apenas questão de tempo. Por volta das 2h45 da tarde, Rolf e Trisha, que na época estavam com apenas 16 anos de idade, finalmente chegaram na cabana. Na mesma hora, Taylor arrastou Linnea para fora para que o Rolf visse a filha. E antes mesmo que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Deli apontou a arma para ele e mandou que ele e Trisha entrassem enquanto exigia que o Rolf lhe desse todo o dinheiro que ele tinha, que era ali cerca de mais ou menos $100. De acordo com Rolf, em um certo momento, enquanto obedecia a que os homens mandavam, ele olhou nos olhos de Linnea e foi dessa forma que ele soube que algo muito ruim tinha acontecido com a sua esposa e com a sua sogra. Apenas ao ver toda a dor no rosto da filha. Após todo mundo já estar dentro da casa, Taylor ordenou que Deli desse um tiro em Rolf, mas ele meio que travou, congelou ali e ele não conseguiu fazer nada. E parece que foi ele quem colocou o cachorro da família junto com Linnea naquela hora mais cedo no quarto, como uma forma de confortá-la ou algo do tipo. Isso fez, abriu uma certa brecha para que algumas pessoas acreditassem que ele não estava tanto no plano quanto Taylor. Mas continuando. Quando Deli não conseguiu atirar em Rolf, Taylor apontou a arma e puxou o gatilho. Mas nada aconteceu. A arma travou e, ficou aquela situação onde o Rolf esperava a arma e provavelmente ser assassinado, e Taylor olhando pra ele. Mas, infelizmente, ele não desistiu, então ele apertou o gatilho uma segunda vez, e novamente, nada. Só que na terceira tentativa, a arma disparou e atingiu Rolf Tira bem no rosto. E como uma forma de se livrarem rapidamente de todas as evidências e dos corpos, os criminosos começaram a cobrir todo o local de gasolina e incendiaram tudo. Após deixarem o Rolf para morrer queimado, Taylor e Deli fizeram Linnea e Trisha subirem nas motos de neve e cada um dos homens ficou com uma delas para garantir que elas fizessem tudo o que eles mandavam, sem chamarem muita atenção. Acontece que, apesar de a cabana da família Tira ser bem isolada, acho que na verdade
todas eram... Imagine aquele filme americano típico de filme de terror, que acontece em um local montanhoso, aí tem uma casa aqui, tem tipo um monte de verde, tem outra casa aqui. Acredito mais ou menos que seria tipo isso aí. Mas, apesar de ser isolado, tinham vizinhos. E, felizmente, um dos vizinhos mais próximos ouviu os tiros e presenciou todo o sequestro das meninas. E como toda aquela situação estava super esquisita, ele ligou para a polícia. E no meio tempo, o tio das meninas, chamado Randy Zorn, que estava ao lado de fora de sua cabana, meio que viu as meninas se aproximando nas motos de neve. E ao ver aquilo, que cada um estava estava acompanhada ali por um homem, ele apenas imaginou que elas tivessem convidado os seus namorados, para a comemoração de Natal. Então, feliz em ver as sobrinhas, ele assinou para elas, mas para sua surpresa, elas não assinaram de volta e apenas continuaram em frente. Apesar de sim, ele ter achado isso estranho, ele não deu tanta bola assim, porque ele apenas imaginou que elas estavam sendo adolescentes e que não queriam ser, vistas com o tio da piada do pavê, sabe? Tipo uma coisa assim. E aí que depois eles poderiam conversar e aí ele questionaria o porquê que elas o tinham ignorado. Só que tudo mudou quando alguns minutos depois ele viu elas novamente passando por ali, só que dessa vez dentro do carro da família. E quando ele assinou em uma segunda tentativa e elas continuaram agindo como se ele não existisse, ele percebeu que tinha uma coisa muito errada. Mas ao mesmo tempo, ele não sabia o quê. A esse ponto, Taylor estava dirigindo o carro, Trish estava no banco da frente e Linnea estava no banco de trás junto com Deli. E diferente do que Randy tinha acreditado, as meninas o viram sim, mas elas estavam com tanto medo e tão assustadas com a possibilidade de algo acontecer com ele, caso pedissem ajuda ou fizessem algum sinal, que elas decidiram ignorar para que os criminosos não percebessem nada. E o mais doido e incrível, na verdade, é que como elas obviamente não podiam falar uma com a outra, elas tiveram essa ideia ao mesmo tempo e super deu certo. Percebendo essa movimentação, como eu falei, Randy viu que algo de errado não estava certo e não demorou muito até que essas suspeitas fossem confirmadas com força total. Apenas alguns minutos depois, um outro homem se aproximou em uma moto de neve da sua cabana. Só que esse homem, estranhamente, ele não estava com roupas de frio e não estava usando capacete, luvas e muito menos um casaco. E para piorar, ele estava com o rosto todo ensanguentado e por conta do frio, o sangue tinha congelado em seu próprio rosto. E os seus olhos estavam muito inchados a ponto do homem mal estar enxergando exatamente o que estava à sua frente. Mas à medida que esse homem ia se aproximando dele, Randy foi o reconhecendo como seu próprio irmão, Rolf Tira. Sim, porque por incrível que pareça, ele ainda estava vivo. Depois que ele foi deixado para morrer queimado na cabana, ele esperou até que não conseguisse ouvir mais o barulho do motor, ou melhor, o barulho dos motores das motos, e usou toda a sua força para conseguir se levantar e encontrar Kay e Beth. Porque, apesar de ele saber que alguma coisa tinha acontecido com elas, ele ainda não sabia que elas estavam mortas. Mas, enquanto tentava encontrá-las, ele foi percebendo que a casa estava pegando fogo e até tentou apagá-lo, mas não deu muito certo. E algo que ele esqueceu no meio desse caos era que ele próprio estava pegando fogo. Afinal, caso vocês não se lembrem, Taylor e Deli tinham derramado gasolina em cima dele enquanto ele fingia estar morto. Então, ele conseguiu, com a pouca força que ele tinha, ir até o chuveiro para poder apagar o fogo e tirar o macacão de neve que ele estava. E quando viu que não conseguia salvar a cabana, ele correu para tentar encontrar suas filhas. E foi nesse momento que ele subiu em uma das motos e tentou acompanhar o percurso e se deparou com Randy. Rapidamente, ele colocou o irmão dentro do carro e ele sabia muito bem que ele precisava pedir ajuda o mais rápido possível, porque Rolf estava absurdamente machucado. E por sorte, em uma época em que quase ninguém tinha celular, Randy tinha, e ele conseguiu fazer uma ligação para o 911. O que já foi outra dificuldade, porque eles estavam em uma região montanhosa e completamente isolada. Ou seja, o sinal não era um dos melhores. Mas, depois de algumas tentativas, ele conseguiu fazer a ligação e contou tudo o que tinha acontecido, ou melhor, o que estava acontecendo.
Só que antes de finalizar, a bateria do seu celular acabou e a ligação caiu. Nisso, ele conseguiu dirigir até um posto de gasolina que tinha por perto e usou o orelhão para fazer a segunda ligação, onde repetiu toda a história que já tinha dito. E dessa vez ele conseguiu pedir um helicóptero de resgate para Rolf. E enquanto eles esperavam, Linnea e Trisha estavam passando por todo aquele pesadelo. Taylor e Deli até chegaram a perguntar a elas quem era o homem que tinha assinado para elas mais cedo, que no caso era o Randy, mas elas disseram que não o conheciam e que provavelmente ele era apenas um morador local muito amigável, que estava ali ansioso para fazer novas amizades. E por sorte, isso funcionou. E como vocês devem imaginar, eles tinham um plano. Claro que eles tinham. Eles pretendiam ir com o carro até Nova York e disse às meninas que quando eles chegassem lá, eles as libertariam. Só que assim, elas não eram burras, né, gente? Elas já tinham presenciado e visto muito bem o que eles eram capazes de fazer. Elas sabiam que seriam assassinadas, assim como o resto de sua família, e que não tinha nada que elas pudessem fazer. Mas, por sorte, elas não precisariam pensar sobre isso. Minutos depois, uma viatura de polícia apareceu atrás deles, graças à ligação de Randy, e a ligação feita pelo vizinho lá atrás preocupado. E com isso, começou uma grande perseguição. Taylor, obviamente, saiu em disparada, passando até pelos bloqueios feitos pela polícia, mas eventualmente ele acabou perdendo o controle do carro porque tinha neve, então derrapou, e eles caíram em um barranco. Mais tarde, Trisha Tira chegou a falar sobre esse momento e ela disse que quando ela conseguiu, olhar para fora e ver o que estava acontecendo, o carro estava completamente cercado, tanto por policiais quanto por moradores dispostos a ajudar. Detalhe que todos eles estavam armados. O que poderia ter dado muito errado se a gente parar pra pensar, mas felizmente não deu. E quando os criminosos viram que não tinha muito que eles pudessem fazer, Taylor e Deli se renderam, saíram do carro e foram levados sob custódia. Von Lester Taylor e Edward Stephen Deli foram presos e no dia 24 de dezembro de 1990 eles foram acusados de 2 crimes de assassinato em primeiro grau pelas mortes de Kay Tira e Beth Potts. Além de uma tentativa de assassinato em primeiro grau no caso de Rolf, 2 crimes de sequestro agravado por perseguição, agressão, incêndio criminoso e roubo. Enquanto aguardavam os primeiros passos, o funeral de Kay e Beth aconteceram no dia 28 em Salt Lake City, onde reuniu familiares, amigos e moradores da comunidade. E todo mundo estava chocado com tamanha violência e meio que eles se uniram, sabe? A comunidade toda se uniu e se disponibilizou a ajudar e apoiar a família nesse longo processo de cura que eles teriam que enfrentar daqui para frente. Mas antes de seguirmos para os processos judiciais, vamos falar sobre os assassinos. Von Lester Taylor nasceu na cidade de Murray e era o 8º de 8 filhos de seus pais. O seu pai trabalhava na manutenção de aeronaves civis e chegou a viajar o mundo inteiro com a Força Aérea. Ele sempre foi mais rígido e desde cedo insistiu que os seus filhos trabalhassem, mesmo quando eles eram crianças. E mais tarde ele comprou uma fazenda em Idaho para que os filhos ganhassem mais experiência no campo e, consequentemente, mais trabalho e mais dinheiro. Caso seus filhos não o obedecessem, ele se tornava um homem bem violento, mas mesmo com isso, Taylor gostava dele, apesar de que eles não tinham assim uma relação muito próxima. Já sua mãe, ela trabalhava como dona de casa e ele a descreveu como sendo uma chata. Pois é. Porém, ao mesmo tempo, ele disse que tinha os melhores pais que alguém poderia ter ou desejar. E como Taylor era o filho mais novo, ele acabou decidindo seguir os exemplos de um de seus irmãos mais velhos. Mas digamos que ele escolheu, assim, um dos piores para seguir os passos e servir de exemplo. E isso considerando que ele bebia, fumava e usava todos os tipos de substâncias existentes e inexistentes. E tudo isso, foi seguido por Taylor, que achava o irmão maravilhoso, perfeito, tudo aquilo, e queria fazer tudo o que ele fizesse. Já em relação à sua personalidade, ele mostrou ter um pavio assim bem curto desde criança, e era mais reservado, mais na dele, e acredito que por conta disso ele acabou sofrendo bastante bullying na escola. E apesar de ele ter uma família assim bem religiosa, ele parou de frequentar a igreja aos 16 anos de idade, após começar a se interessar ali por magia oculta,
satanismo e bruxaria. E constantemente ele chegava até a assistir sacrifícios de animais que eram cometidos por outros satanistas locais. Parece até que ele chegou a ser convidado para assistir um sacrifício humano de uma menina de apenas 3 anos de idade, mas esse convite ele decidiu recusar. E na verdade ele só parou de não se interessar, mas de seguir essas coisas quando o líder que ele acompanhava ali se juntou com outro grupo. Depois disso, Taylor conseguiu alguns empregos assim de curto prazo. Ele chegou a trabalhar em uma loja de variedades, em construção e até como segurança de um shopping local. Mas a real assim, verdadeira, é que ele não gostava muito de trabalhar, e isso de acordo com as suas próprias palavras. E eventualmente, ele acabou entrando ali no mundo do crime. E na época dos crimes contra a família Tira, ele tinha 26 anos de idade e era um ex-detento que havia fugido de uma casa de reabilitação, escapando assim da sua custódia supervisionada. Já Edward Daly tinha 23 anos e tinha fugido junto com Taylor. Mas infelizmente eu não encontrei mais nenhuma informação sobre ele e olha que eu procurei e muito. Eu realmente tentei ir a fundo assim nos documentos do tribunal, do julgamento, e não encontrei nada. Eu não sei nem em que ano ele nasceu. Mas enfim. Embora Daly tenha sido libertado em novembro após cumprir uma pena por um incêndio criminoso e Taylor tenha sido libertado em outubro por conta de uma invasão, ambos foram enviados a um centro de saúde mental em Salt Lake City e depois eles deveriam retornar para o centro de reabilitação e, como vocês sabem, não aconteceu isso, eles se aproveitaram da oportunidade para fugirem juntos. E apesar também de terem cometido crimes semelhantes, no caso da família Tira, eles receberam sentenças bem diferentes. Logo no começo foi decidido que eles seriam julgados separadamente, mas antes disso, Von Lester Taylor se declarou culpado e foi condenado à pena de morte. E quando a pessoa se declara culpada, não tem um julgamento depois, então é isso, a pessoa é sentenciada, vai à prisão e pronto. Então, nesse caso, o único que foi julgado foi Edward Daly. O que ele não esperava era ver Rolf Tira no tribunal. E, na verdade, Rolf só sobreviveu porque a arma que foi utilizada, em seu caso, ela tinha sido carregada com chumbo grosso, que é um tipo de projétil menos letal. E, pelo que eu entendi, não é tipo uma bala, são várias bolinhas, então fica mais dissipado, sabe? É letal, pode ser letal dependendo da distância, mas a chance de sobrevivência é maior. E até aquele momento, nenhum dos dois criminosos sabia que ele estava vivo, porque quando eles foram capturados, Rolf já estava no hospital. Pela forma que seus advogados contaram a história da invasão, o mandante de tudo era Taylor, e que Daly até ficou surpreso quando ele deu o primeiro tiro. Parecia que a intenção era apenas roubar e não matar. Os seus advogados também falaram que ele não havia matado ninguém com a sua arma Magnum de calibre 44 e que ele estava sendo forçado a estar ali. Mas será mesmo? Então, uma fita de vídeo foi encontrada na cabana da família Tira, onde mostrava Taylor sentado no sofá enquanto usava um casaco cinza de Rolf e calmamente, na maior tranquilidade do mundo, ele começou a abrir os presentes e ficou ele e Daly conversando como se nada estivesse acontecendo, como se eles não estivessem esperando a família inteira para que eles tentassem matá-los. I don't know. Okay. I don't think I got all of this. How come your light flashing on the front of that? I don't know. Find out. How am I supposed to find out? E com base nesse vídeo, é bem difícil de acreditar que ele tenha sido forçado a alguma coisa. Que no caso era o que ele estava alegando. Mas como o Daly não aparece, porque é ele quem tá filmando, a gente não consegue ver o seu rosto e as suas expressões faciais para saber se ele estava tão frio e insensível quanto Taylor. Exatamente por conta disso, um dos jurados não achou que ele deveria receber a pena de morte como Taylor, por assassinato em primeiro grau, que é quando se tem ali uma premeditação. Então, para evitarem ter um segundo julgamento, tanto para que a família Tira não tivesse que passar por tudo aquilo de novo,
quanto pelo medo de que ele acabasse, sei lá, saindo impune, os outros jurados acabaram aceitando ir pela acusação de assassinato em 2º grau, onde ele receberia prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 62 anos de prisão. E quando eu digo que os jurados não queriam que a família passasse por aquilo novamente, é porque o próprio julgamento, amigos, foi outro trauma. Enquanto eles estavam no banco de testemunhas, Linnea e Rolfe foram obrigados pelos advogados de defesa a literalmente segurarem a arma do crime, a arma que tinha matado Kay e Beth, porque eles tinham tentado, né, eles estavam tentando ali, na verdade, fazer com que eles parecessem culpados, as vítimas. Basicamente, os advogados queriam provar que eles estavam envolvidos de alguma forma, o que é sinceramente bizarro e foi tão insano que eles foram questionados a fundo sobre coisas como a trajetória da bala. Mas, pelo menos, depois de tudo isso, de trauma atrás de trauma, os criminosos estavam presos e não sairiam tão cedo. Em 1996, Rolfe, Tricia, Linnea e Shantira, assim como a irmã de Kay, Sue Ellen, processaram o estado de Utah pelas mortes injustas de Kay Tira e Beth Potts. Eles acreditavam que o estado era, pelo menos parcialmente, responsável pelo que havia acontecido, porque, no momento dos crimes, dos assassinatos, tanto Von Taylor quanto Edward Daly eram fugitivos da justiça. Isso porque o estado era proprietário da casa de reabilitação para onde eles deveriam retornar no dia em que fugiram. Ou seja, ele, o estado, conhecia os homens, sabia que eles eram perigosos e que estavam desaparecidos. E só para vocês terem noção, enquanto estava fugindo, Taylor ligou para um amigo, assim, tranquilo, que era ali da casa de reabilitação, e deixou uma mensagem para ele. E por cerca de uma semana eles ficaram na cabana do pai de Taylor, também no condado de Summit, não muito longe da cabana dos Tira. E nesse tempo, os dois haviam invadido outras casas na região e roubado outras coisas, incluindo armas de fogo. E Taylor também chegou a dizer a esse amigo que eles estavam esperando uma família voltar para que eles pudessem matá-los. Obviamente, esse homem da casa de reabilitação, ele recebeu, ele pegou outras informações, coletou elas e então foi até as autoridades e contou tudo o que Taylor havia lhe dito. E para a família Tira, como o estado já sabia de tudo isso, ele foi negligente ao não conseguir capturar Taylor e Daly antes que Kay e Beth fossem assassinadas. Mas no fim o estado de Utah foi considerado imune e o processo acabou sendo descartado. Mas assim, para a família nunca foi sobre o dinheiro, isso não traria de volta seus entes queridos ou apagaria tudo o que tinha acontecido, óbvio que não. Eles apenas queriam que o estado assumisse alguma responsabilidade por permitir que esses dois monstros estivessem livres para cometer os crimes horríveis que cometeram. Depois disso, Edward Daly aceitou sua pena e em 2001 escreveu uma carta para Linnea dizendo que não era mais o garoto que cometeu os crimes, mas por motivos bem óbvios, ela não respondeu a essa carta por 10 anos e quando estava pronta, ela decidiu responder dizendo que o perdoava pelo que ele fez, mas ela insistiu que isso não significa que esqueceu os crimes ou que acha que ele deveria ficar livre. Muito pelo contrário. Era mais uma forma de ela tirar esse peso de si mesma e conseguir seguir com sua vida. Já em relação a Taylor, ele tentou várias apelações contra a pena de morte, incluindo 3 diante da Suprema Corte de Utah. Ele continua argumentando que as vítimas de assassinato foram mortas pela Magnum de calibre 44 de Daly, não pela 38 Special dele, e que ficou mega surpreso quando Daly começou a atirar. Ele até alegou que deveria ser poupado porque pode ter danos cerebrais. E no dia 25 de fevereiro de 2019, um tribunal federal de apelações determinou que a arma de Daly realmente foi a responsável pelos tiros fatais em Kay Tira e Beth Potts. E isso foi exatamente o oposto do que foi afirmado no julgamento de Daly. Então, Taylor pôde apelar novamente, alegando que os seus advogados não eram bons, que eram, na verdade, bem ruins. E para a maioria das pessoas não tinha como, não tinha nenhum pingo de chance de que a sentença desse homem fosse anulada ou alterada. Mas, para o choque de todos, no dia 10 de março de 2020, um juiz decidiu que sua confissão era inconstitucional. E por causa disso, sua pena de morte deveria ser anulada.
E a confissão de Taylor foi vista como inconstitucional porque o defensor público de Taylor não havia pesquisado o caso o suficiente e havia assumido a culpa do seu cliente baseando sua defesa apenas nessa suposição. Ele não contratou nenhum especialista que poderia ter ajudado o Taylor e não contratou nenhum investigador. E ele nem ao menos, na verdade, visitou a cena do crime enquanto tentava entender o caso. E como ele realmente não acreditava que o seu cliente tivesse chances, ele deu a Taylor um conselho equivocado de que uma confissão seria a melhor opção. Sendo que a gente viu que com Dele foi diferente, ele recebeu pena de prisão perpétua, enquanto o Taylor recebeu a pena de morte. E pasmem, mas em 2020, a juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, chamada Tina Campbell, decidiu anular a sentença de morte de Taylor. Mas isso foi revertido em 2021 por um tribunal de apelações federais, colocando ele de volta no corredor da morte. E independentemente do que aconteça com Taylor e Dele, Trish e Linnea se recusaram a deixar os eventos daquela tarde de dezembro de 1990 defini-los. A família Tira fez questão de reconstruir a cabana nas montanhas e lá eles começaram a criar novas memórias e continuaram com a tradição de passar as épocas festivas e outros momentos importantes na cabana, que sempre foi muito importante, tanto para Kay quanto para Beth. Infelizmente, o Rolf faleceu de câncer alguns anos depois e as duas meninas, que hoje em dia já são mulheres, ainda o consideram como seu herói. E hoje também ambas têm suas próprias famílias e elas são super unidas. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe, a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. Então é isso, até semana que vem.